E aí, tudo bem? Você sabe qual um dos assuntos da matemática que é mais utilizado no nosso dia a dia? Então não saia daí que depois da vinheta eu te conto qual é. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula de hoje, não é isso? Então, ó, esse nosso assunto da matemática aqui, um dos que é mais utilizado no nosso dia a dia é a porcentagem, certo? Vez por outra, né, a gente se depara com situações onde precisa aplicar conhecimento sobre a porcentagem, certo? Então, isso aí é inevitável, né, de compras, promoções, né, acréscimos, descontos, essas coisas, a gente precisa utilizar os recursos de porcentagem, né? É inevitável fugir dela, né? Então, hoje, a gente vai conhecer esse conceito de porcentagem, né? As formas de se representar, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas maneiras de se calcular a porcentagem de um certo número, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre um pouco sobre a definição, né? Então, para ser bem óbvio, bem específico aqui na definição, né? É uma fração do denominador 100. Então, quando eu estou trabalhando com a porcentagem, né? Eu peguei o todo ali, o meu todo que eu tenho, eu peguei e dividi ele em 100 partes iguais, né? E aí eu estou pegando algumas dessas 100 partes, certo? Então, a grosso modo. Só que para facilitar para a gente pode entender uma porcentagem como uma fração de denominador 100, né? Para ser mais simples, mais resumido. Então, por exemplo, eu tenho uma fração cujo numerador é um número qualquer e o denominador é um 100. Então, quando eu tenho isso, eu estou tratando de uma porcentagem, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho 5 sobre 100, né? Isso daqui é a mesma coisa que 5%, beleza? Se eu tenho 30 sobre 100, é a mesma coisa de que eu ter 30%, e assim sucessivamente, beleza? Tem algumas formas diferentes de se representar uma porcentagem. Então, a gente tem a nossa forma percentual, a nossa forma fracionária e a nossa forma decimal, certo? Essas duas últimas aqui, ó, é a que a gente utiliza mais para efeito de cálculo, certo? Essa primeira aqui a gente utiliza mais para a questão de representação. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, 3%, ele está na sua forma percentual, né? É quando vem esse símbolozinho aqui de porcentagem, certo? Esse símbolozinho aqui, ó. Tranquilo? A forma fracionária, como é? É a nossa forma de fração. Então, é 3 sobre 100, beleza? E a forma decimal, né? A forma decimal é quando eu faço a divisão de 3 por 100. Né? Eu pego essa fração aqui e faço a divisão, o número de cima pelo número de baixo. Né? E aí eu faço o seguinte, ó, como eu estou dividindo por 100, eu só preciso voltar a vírgula duas casas decimais, porque o 100 tem dois zeros. No 3, como não apareceu vírgula, né, essa vírgula está aqui, ó, certo? Então, eu vou caminhar aqui para a minha esquerda, porque eu estou dividindo duas vezes. Duas vezes. E aí eu preencho só com zero. Ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,03. Ok? Então, se eu tiver, por exemplo, 12,5%, né? Está na sua forma percentual. Agora eu quero ele em forma de fração. Você pega o número 12,5 sobre 100. Ok? E agora eu quero ele na minha forma decimal. O que eu faço? Nesse caso, a gente já tem a vírgula, não é? 12,5. Mas aí eu volto ela duas vezes aqui. Ó. Preencho aqui com zerinho. Isso daqui é a mesma coisa que 0,125. Tranquilo? As que nós vamos utilizar para efeito de cálculo é essas duas aqui, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, só fazer aqui uma pequena observação, né? Só fazer aqui uma pequena observação. Antes da gente começar a ver aqui como calcular a porcentagem de um número, né? Vale ressaltar o seguinte. Existem várias formas de se calcular a porcentagem, beleza? Eu vou mostrar aqui três formas diferentes de a gente calcular uma porcentagem, ok? Fica a critério de vocês escolher qual é a melhor, qual é a mais fácil para calcular. Mas tem várias e várias outras formas diferentes aí que você pode pensar de uma forma diferente da que eu vou mostrar aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, a gente vai calcular 45% de 900. Como é que faz? Como é que a gente procede? Primeiro, sempre quando o número que você está calculando aqui a porcentagem ele for terminado em zeros, eu aconselho você utilizar aqui a nossa forma fracionária. Você já vai entender o porquê. Sempre quando o número que eu estou calculando a porcentagem aqui, ele é terminado em zeros. Então, por exemplo,
Nesse caso aqui, eu vou usar a minha forma fracionária, certo? Como é que fica 45%? Vai ficar 45 sobre 100, beleza? Esse de, na matemática, a gente representa como vezes. E aí, né, vezes 900. Olha por que utilizar a forma fracionária. Como aqui está terminando em zeros, eu posso simplesmente cancelar esses zeros daqui com esses zeros daqui, ó. Beleza? E aí eu tenho que fazer somente 45 vezes 9. Então, eu vou armar a continha aqui para fazer 45 vezes 9. Beleza? 9 vezes 5 dá 45, não é isso? 5 sobe 4. 4 vezes 9 aqui, né, vai dar 36, não é isso? Com 4 que veio, vai dar 40. Não é assim? Então, ó, então no caso aqui, 45% de 900 vai ser 405. Beleza? Tá calculada aqui a nossa porcentagem. Outra forma que a gente pode utilizar. Qual é essa outra forma? Vamos ver aqui. Nesse exemplo, eu vou utilizar a minha forma decimal. Certo? Forma decimal. Também pode usar a decimal? Também pode utilizar. Como é que a gente faz para utilizar a forma decimal? Então, ó, eu vou transformar isso daqui na minha forma decimal, não é isso? Pegando ele na forma fracionária, que é 23 sobre 100, fazendo a divisão, eu só preciso pegar esse número, 23, e voltar a vírgula duas vezes, não é isso? Ó? Como não aparece vírgula, ela está aqui. Então, uma vez, duas vezes. Ó. Vou parar aqui, você coloca uma vírgula, ou melhor, um zero. Certo? Então, isso daqui vai ficar 0,23. O dia a gente já sabe que vira vezes, né? Vezes 12. Então, você vai armar essa continha aqui, ó. 0,23 vezes 12, beleza? Então, fazendo aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, não é isso? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0, 0. Fazendo com 1 agora. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 0, 0. Então, somando aqui agora, ó, 6, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 2, não é isso? Baixa esse 0 aqui, nem precisaria, né? Mas agora você vai observar aqui, ó, nos números que eu multipliquei, eu tenho duas casas decimais, não é isso? No resultado vai ter que aparecer duas casas decimais, então eu tenho que botar essa vírgula aqui, certo? Então, o resultado disso daqui vai ser 2,76. E o zero que estava aqui? Esse zero é um zero à esquerda, né? Eu não preciso colocar. Se colocar fica errado? Não. Se você colocar 0,2,76 também está correto, mas a gente geralmente não nota zeros à esquerda aqui, beleza? Outra forma de se calcular. A outra forma que a gente tem para calcular é utilizar uma proporção, né? É utilizar a ideia de razão e proporção que a gente viu na aula passada, né? No vídeo passado. Se você não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para ouvir, certo? Então, eu vou relacionar aqui, né? Fazer uma relação de proporção aqui, que é uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 58% de 130. A gente vai fazer o seguinte, o 130 não é o todo, não é isso? Não é o total? Então, o todo sempre é 100%. Você vai fazer assim, ó. 130 está para 100%, porque ele é o total, ele é o todo. Não é isso? Assim como 58% está para um valor que eu não sei qual é, que eu vou chamar de x, né? Pode ser qualquer outra letra aqui, certo? Você só tem que tomar cuidado o seguinte, né? Na coluna da porcentagem, você só vai colocar as porcentagens. Na coluna dos números, você só vai colocar os números, né? Eu não poderia colocar o 58 embaixo do 130 aqui, certo? Então, só que tomar cuidado nisso. E aí a gente aplica a propriedade das proporções, não é isso? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou simplesmente multiplica cruzado, não é isso? Então, como é que vai ficar? X vezes 100 vai ficar 100x, não é isso? Igual 130 vezes 58. 130 vezes 58, certo? Fazendo essa continha aqui, 130 vezes 58, eu vou armar essa continha assim, ó. 58 vezes 130, certo? Por quê? Porque eu só vou fazer 58 vezes 13. Esse zero eu só vou jogar ele lá para o resultado, beleza? Pode ser de outra forma, aí você pode colocar o 130 em cima e aí multiplicando pelo zero aí vai dar o mesmo resultado, certo? Então aqui só para mostrar que eu não preciso multiplicar por esse zero, beleza? Então vamos lá. 3 vezes 8 dá 24, não é isso? Vai 2. 3 vezes 5, 15. Com 2 que foi, 17. Beleza, agora eu vou fazer com 1, né? 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 5 dá 5, certo? Então, o 4 aqui desce, 7 com 8 dá 15, sobe 1, não é isso?
1 mais 1, 2, mais 5, 7. Aí aquele zerinho lá, que eu deixei esquecido, ele vai voltar para cá. Beleza? Então, isso daqui vai dar 7.540. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. 100x igual a 7.540. Tranquilo? Belezinha. Então, dando prosseguimento, né? Melhor dizendo aqui, já ia engasgando com a palavra, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 100 que está multiplicando o x e vou passar ele dividindo. Né? Que eu vou querer isolar o x aqui. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 7.540 dividido por 100. E dividir por 100 a gente até já viu como é, né? Eu só preciso voltar a vírgula 2 casas decimais aqui. Tranquilo? Mas se não tem vírgula, você vai pegar ele aqui, ó, 7.540. Se não aparecer vírgula, ela está sempre aqui após o último número. E aí eu vou andar com ela 2 casas decimais para a esquerda. Por que 2? Porque o 100 ele tem 2 zeros. Beleza? Então, ó, uma vez, 2 vezes. Ah, se fosse por 1.000 eu voltava 3? Voltava 3. Se fosse por 10 eu só voltava 1? Só voltava 1. Beleza? Tranquilo? Então, isso daqui vai me dar 75,4. Certo? Esse zerinho que ficou aqui, tanto faz, se colocar ele ou não. Né? Ele não vai alterar, não. Mas também não é necessário. Beleza? Então, esse é o valor aqui. Então, ó, a gente viu 3 formas de se calcular. Não é isso a porcentagem? Como eu disse, tem até outras. Tem outras formas de se pensar também. E aí fica a critério do aluno, a maneira que pensar, né? Contanto que não assassine a matemática, vai estar valendo. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.